Olá, graça e paz a você que nos acompanha aí pela internet. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nós vamos refletir hoje no Salmo 9. Nós vamos ler a princípio os 2 primeiros versículos, mas nós vamos analisar todo o Salmo 9 e também o Salmo 10. Então nós vamos ler os versículos 1 e 2 do Salmo 9 e o versículo 1 do Salmo 10, depois vamos meditar nestes 2 salmos. Diz assim, Salmo 1 e 2, Salmo 9, versículos 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Salmo 10, versículo 1. Porque o Senhor te conservas longe e te escondes na hora da tribulação. Vamos orar para que Deus nos ilumine através do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos abrindo a tua palavra e agora nós vamos meditar nela. Que o teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações, fazendo com que entendamos e possamos praticá-la na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no Salmo 9, a gente vai destacar algumas questões que o salmista, ele louva ao Senhor pela destruição dos seus inimigos. Mas antes de entrarmos propriamente nesse assunto, eu quero dizer que este salmo, ele tem originalmente uma ligação direta com o Salmo 10. O Salmo 9 e o 10, em algumas versões, eles estão juntos, na mesma ideia. Alguns manuscritos antigos, como a Septuaginta, a Vulgata e outras versões latinas feitas por Jerônimo, dá essa ideia. Não tem nem título no Salmo 10 nestas versões. Na nossa versão aqui tem títulos, pelo menos o título da minha versão no Salmo 9 é Ações de Graças e no Salmo 10 a derrubada dos ímpios. Mas os 2 salmos, eles formam um tipo de acróstico com as letras do alfabeto hebraico. E o primeiro salmo, que é o Salmo 9, ele é nacional, né? Ele fala para todas as tribos, enquanto o segundo, que é o Salmo 10, ele é mais pessoal, né? Mas nós vamos analisar as partes deste salmo. Versículos de 1 a 3 do Salmo 9, nós temos aí a razão da graça de Deus, né? Ou melhor, a razão que o salmista rende graças a Deus. Já lemos o versículo 1 e 2, olha o 3. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Mas antes nós lemos, melhor dizendo, algumas ações de graça. Nos versículos 1 e 2, louvar-te-ei, contarei, alegrar-me-ei, cantarei. Isso tudo são as ações de graça sinceras, porque o versículo 3 explica, os inimigos do salmista foram condenados por Deus. Deus, assentado em seu trono, fez o julgamento destes inimigos dos salmistas, e aí a gente percebe aí os resultados vão acontecendo, nós vamos lendo sobre esses resultados. O resultado já é no versículo 3, os inimigos retrocederam, eles tropeçaram na presença do salmista ou na presença de Deus.
E aí, os versos 4 até o verso 8, a gente vê a visão do juízo final, né? Versículos 4 a 8. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor mesmo é que julga o mundo com justiça. O salmista reconhece Deus como o supremo juiz sobre este mundo pecador e, usando a linguagem do Salmo, juízo sobre os seus inimigos. E esse é um quadro escatológico do juízo final. Nós podemos visualizar isso no presente, como que Deus tem julgado a terra, como que Deus tem pesado a sua mão sobre a humanidade pecadora. Alguns estudiosos, alguns especialistas na palavra, creem que este era um salmo, no seu contexto, usado na festa dos tabernáculos, em uma celebração simbólica, né, de entronização. Mas continuando aí a entender este Salmo 9, depois nós vamos ler agora, vamos entender nos versos 9 até o verso 12, uma exortação ao louvor. O que é exortação? É chamar a atenção para. Então a gente vê aqui nesses versículos de 9 até o 12, há uma exortação ao louvor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então, cantai louvores. Aqui o salmista parece que está convocando a nação, o povo, a cantar louvores, a confiar no Deus da justiça, o Deus que é justo, considerando que Deus abençoará aqueles que confiam nele. O salmista procura aqueles que se querem juntar em sinceridade ou em sincero louvor a Deus. E a sequência natural do louvor ao nome de Deus é a declaração dos seus feitos. E aí a gente vê na sequência dos versos 13 e 14, um apelo do favor divino. Verso 13: Compadeceste de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me conduziram os que me rodeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Compadece-te de mim, diz o salmista, rogando a Deus. No meio desse apelo nacional, nós vemos aqui uma nota pessoal, né? O salmista pedindo para que Deus se compadeça dele. Este lamento é coisa fora do comum,
é uma expressão de ação de graças, mas pode ser considerado natural em alguém que expresse uma gratidão muito sincera. Então o salmista, ele reconhece o poder de Deus, ele conhece a justiça de Deus, ele é um salmo para toda a nação, mas no verso 13, algo pessoal, ele pede ao Senhor que se compadeça dele. E aí nos versos 15 e 20, nós vemos aqui, o salmista tem certeza do julgamento. 15 a 20, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. A gente vê esse parágrafo que nós acabamos de ler, né? Começando, faz-se conhecido o Senhor o seu juízo. O salmista reconhece que Deus julga, que Deus pesa a mão, que Deus cuida dele e pode cuidar de mim, pode cuidar de você também nos momentos de aflições. É isso que o Salmo ensina. A ideia anteriormente introduzida de um juízo mundial por vir, prossegue quando o escritor, o salmista, declara que a ruína certamente sobrevirá sobre os ímpios. E o salmista acrescenta aqui um pedido de que as nações sejam obrigadas a perceber que não passava de homens mortais. Infelizmente, o ser humano tem se sentido poderoso demais para se colocar diante de Deus, para se colocar sob as orientações de Deus. Por isso, o mundo está do jeito que está. E aí, então, nós entramos no Salmo 10. E aí, é uma intercessão do salmista para que haja ação. Apesar deste salmo ter afinidade literária e textual com o Salmo 9, o sentimento expresso aqui é totalmente diferente. O inimigo já não é mais as nações ou outras nações, mas o inimigo está dentro de Israel. A calamidade foi causada pelo abuso de poder, a gente vai perceber isso no Salmo, de parte de homens ímpios dentro de Israel. E aí a gente percebe uma disposição para a prática da injustiça. E a gente vê no verso 1 e 2, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas de tramas que urgiram. Então a gente vê o salmista numa espécie de questionamento a Deus. E que com frequência nós fazemos isso também, né? Nós questionamos a Deus, por que, Senhor? O que está acontecendo, né? E essa pergunta que ele começa aqui, o porquê, sempre descreve uma situação de frustração e desamparo. Parece que o salmista estava com essa frustração, esse sentimento de desamparo. E é justamente nesses momentos que nós questionamos a Deus, por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? O salmista, ele demonstra sua própria impaciência e desespero. Mas afinal, né, pensemos, a perseguição
há uma perseguição dos pobres pelos líderes, e líderes ímpios e presunçosos, que chegou a um limite insuportável. Por isso que o salmista está rogando a Deus, e o seu pedido é que os ímpios colham o que estão semeando. E aí, a gente vê nos versos 3 até o 11 do capítulo 10, a base do problema. Acompanhe comigo aí, de 3 a 10. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz ao Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, o perverso, lê o 4 de novo, o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações, dizem eles. São prósperos os seus caminhos, e todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, engano e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão em sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanhando-o na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. E até o verso 11, diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Então, a gente vê aqui o salmista dizendo que o perverso se gloria e ainda acha que Deus não está vendo nada, que Deus virou o rosto, que Deus não verá nada disso que está acontecendo. E essa longa lista de agravos começa com a arrogância mencionada nos versículos que acabamos de ler. O singular, né? Agora foi usado coletivamente e com referência aos muitos de Israel que não têm pensado em Deus. Muitos tinham abandonado a Deus e estavam oprimindo os mais necessitados. Cada condição aqui relatada é eticamente orientada para o modo de vida de Israel. E toda a passagem faz pensar em alguém que consta dos escritos de Isaías, de Miqueias, de Jeremias, quando esses profetas se levantam contra aqueles do povo de Israel que se desviaram de Deus. E aí, nos versos 12 a 18, nós vemos o salmista clamando por intervenção. 12 a 18. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti te entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da tua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desespero dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é
da terra já não infunda terror. Então, até o verso 18, terminamos o Salmo 10, e nós vemos o salmista rogando a Deus para que se levante, para que erga a tua mão. A fé do salmista não vacila, e a nossa fé também não pode vacilar diante das situações, porque nós temos o Rei dos Reis que comanda, que controla a nossa vida, e precisamos confiar neste Deus. Algumas considerações destes dois salmos. Davi, a gente lê ele iniciando o Salmo 9, falando de louvores a Deus. Ele se derramando por reconhecer a soberania de Deus, por reconhecer que Deus reina e tem domínio sobre todas as coisas. Davi fala que a Deus se deve todo o louvor e toda a glória. Isso era uma regra geral de Davi diante de qualquer situação, e pode ser nossa regra também, louvarmos a Deus constantemente pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito por nós e pelo que Ele fez por nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Nós vemos também aqui no Salmo 9 que Davi vive uma alegria, um regozijo por suas vitórias. Ele confiava em Deus e teve vitórias, mas ele tributa tudo isso a Deus e não a ele, nem o que ele poderia ser. Ainda que em algo Davi venha a fracassar, como já lemos que Davi fracassou em alguns momentos, jamais Davi perdia a sua fé. E assim também devemos ser nós. Apesar de sermos falhos, de cairmos, de cometermos erros, pecados, Deus está conosco e precisamos confiar. E aí, no Salmo 10, Davi está indignado, sim, parece que ele está confuso com a situação, com a prosperidade dos ímpios e essa falsa segurança que os ímpios tinham neles mesmos, ao ponto de dizerem e de zombarem, de Deus, dizerem coisas absurdas sobre Deus, como Deus não está vendo nada, Ele virou as costas. Eles zombavam de Deus porque confiavam em si. Então Davi, o que ele faz? Clama a Deus, coloca a situação diante de Deus. Davi pede a Deus que tenha misericórdia e execute justiça. E assim, a justiça de Deus foi feita. Mas muitas das vezes é assim que nós nos sentimos quando estamos em aflições. Parece mesmo que o Senhor se ausentou e foi para bem longe. Mas é justamente nestes momentos que Deus nos carrega em seus braços e precisamos acreditar nisso. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde nós reconhecemos a mão de Deus pesando sobre a humanidade e a gente precisa confiar em Deus em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique as suas palavras em nossos corações e que a cada dia possamos confiar no Deus Salvador, no Deus que enviou o teu Filho Jesus Cristo, e esse Filho morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje temos a oportunidade de salvação, de alcançar a salvação, de ler a tua palavra, de entender mais sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, uma palavra de conforto, de consolo, de esperança. Esperança num Deus que tudo vê, tudo controla e que está ao nosso lado, cuidando de nós. Que o teu Santo Espírito nos ajude a entender essa palavra e que possamos confiar no Senhor em todos os momentos das nossas vidas, momentos bons, nos momentos difíceis também. E estamos passando por um momento difícil neste ano de 2020, mas sabemos que o Senhor
é um Deus que controla todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aí que nos acompanham pela internet. Deus abençoe sua vida.